Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Estou aqui com o meu amigo de sempre, o Yuri Silva, e hoje a gente vai falar do mercado cripto, fazer uma retrospectiva sobre os meses que a gente não passou, mas a gente não ia deixar de fazer, que virou um compromisso. A gente vai falar de abril, aliás, abril, maio, junho, né? Isso. Isso. Então, para quem não me conhece, eu sou o Daniel Assen, fundador da Assen Cripto, economista, e hoje a gente vai passar sobre vários tópicos, vários dados, e o Yuri, ele sabe muito de mercado cripto, não é alguém trivial. Se apresenta aí, Yuri, para quem não te conhece. Fala galera, tudo bem com vocês? Yuri Silva aqui, uma honra estar mais uma oportunidade analisando o mercado, né, de ativos digitais aí, junto com o Daniel, cara que tem realmente feito um grande trabalho no mercado de ativos digital no cenário brasileiro e assim é algo muito importante, muito interessante a gente estar aqui para trazer um pouco mais de conteúdo educacional para vocês, trazer uma análise daquilo que a gente vive, né? Sim, Porque não é uma análise sem qualquer questão de vivência, a sem gente vive todos os embasamento, dias. né? A gente vive todos os dias o mercado de ativo digital, um mercado muito complexo, um mercado cheio de informações, um mercado cheio muitas vezes de borbulhinho, mas a gente está aqui para trazer realmente algo que a gente convive, que a gente vive, que a gente dedica horas e horas do nosso dia para poder estudar de fato com profundidade. Sou Yuri Silva, fundador da Escola Bitcoin Brasil, e analiso o Bitcoin aí todos os dias. Estudamos o mercado digital desde 2017 e estamos aqui de fato para poder proporcionar para vocês cada vez mais educação, cada vez mais um conteúdo sólido, profissional e com a visão realmente de como o mercado está andando ao longo desses meses. Fala um pouco, assim, rapidamente do que tu faz na. É porque eu sou fã, né? Mas nem todo mundo conhece do que tu faz na escola Bitcoin, que eu acho incrível. Não, pode crer. Nós lançamos, né, e fundamos um projeto chamado Escola Bitcoin Brasil, um projeto que tem a visão de educar crianças, jovens e adolescentes desde 2021. São mais de 1.000 crianças alcançadas aqui no Nordeste brasileiro, especificamente na cidade de João Pessoa, na Paraíba. E estamos realmente fazendo um grande trabalho. Temos um livro próprio, um livro onde a gente consegue descrever desde a história do dinheiro até a visão futurística do Bitcoin, de maneira que a criança, que o jovem, que o adolescente Que compreenda sobre o isso é o mais Bitcoin. difícil, né? Esse é o ponto principal. E, sem dúvidas, a acessibilidade educacional. Esse ano 2026 a gente a gente efetivamente entrou nas escolas, né? Somos o primeiro projeto educacional do Brasil a entrar em sala de aula para falar sobre o Bitcoin. Crianças do Incrível. sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, todas elas agora tendo contato com o Bitcoin, agora tendo contato com o que a gente compreende que é a maior revolução monetária desse século. Então, assim, é um projeto que tem crescido muito. Logo, logo, a gente vai ter mais notícias, né, de novas parcerias, de coisas que a Escola Bitcoin está desenvolvendo aqui no Brasil. E, sem dúvidas, a Escola Bitcoin já é um projeto pioneiro, mas ainda será um projeto de grande magnitude no cenário brasileiro e posso até falar também no cenário latino, né, em toda a América Latina. Então, a gente está aí na caminhada desde 2017 proporcionando esse tipo de educação para as pessoas, com vários projetos. A gente também trabalha com a parte de derivativos, especificamente com a parte de opções voltada ali para o Bitcoin. E é isso, vivo do mercado digital 24/7 e graças a Deus é um mercado incrivelmente maravilhoso para aquelas pessoas que se dedicam, que são profissionais, que têm a ética, que têm realmente uma visão sempre de longo prazo, não essa Com visão de certeza. curtíssimo prazo que muitas vezes Daniel é pregado por vários influenciadores, etc. Mas sim E queima encarar, o mercado, né? Inclusive, queima isso. isso, Queima o mercado. encarar o mercado de ativo digital de fato como um projeto de longo prazo e com muita seriedade, é sempre que eu gosto de falar, né? Analisar dados, né? Analisar o que os dados nos comunica, nos fala. Eu acho que é isso que diferencia o indivíduo amador do indivíduo profissional dentro do mercado de ativo Sim. digital. Saber identificar o que é ruído do que é informação de fato, porque até como tu comentou, assim, a maior parte do que a gente escuta no mercado cripto, influencers, e às vezes até profissionais da área, ditos como profissionais, eles enchem o mercado, os indivíduos que demandam esse tipo de conteúdo, de informação, enchem de ruído.
E isso é um entrave que a gente tenta sempre superar, né, Yuri? Além disso, Daniel, eu posso até falar que um dos maiores desafios hoje do mercado ativo digital, além de toda essa parte de ruído, é a acessibilidade desse conteúdo. A gente tem uma população brasileira que mal compreende sobre os próprios índices nacionais. A gente fala de inflação, a gente fala de Selic, a gente fala de índices tradicionais que comumente as pessoas deveriam Sim, até compreender sobre eles. Só que é uma população que não compreende absolutamente nada sobre economia, o nada sobre básico, educação financeira. O básico do básico nós não compreendemos. Então, assim, inserir o mercado ativo digital nessa população também é um desafio. Então, eu acho que um dos maiores desafios hoje é além do profissionalismo, é você também traduzir muitas vezes a complexidade do mercado ativo digital para uma pessoa comum, para que ela possa entender que estamos passando por uma nova etapa evolutiva do dinheiro. O dinheiro que concordo. elas continuam usando todos os dias, né? Só que esse dinheiro está sendo transformado todos os dias e essa nova etapa evolutiva ela vai chegar, que já está sobre elas, só que elas serão cada vez mais impactadas por esse novo dinheiro que são os ativos digitais. Se Então, torna uma necessidade, né? Saber esse tipo de informação é algo que eu acho que até tu também fala sobre, e eu acho que tu já escutou eu comentando, é inevitável a integração do mercado financeiro tradicional com o mercado cripto. Outra coisa sobre isso que eu sempre falo, não vai nem existir mercado cripto no futuro. O mercado cripto vai acabar? Não. Vai existir só um mercado financeiro com a tecnologia dos ativos digitais e os ativos do mercado tradicional vão estar sobre o escopo, as funcionalidades do mercado cripto e os ativos digitais vão ser todos denominados como mercado financeiro. Isso, para mim, é inevitável. Eficiência e é como eu gosto de econômica. falar, isso, sem dúvidas, e isso aí tem uma tese, Daniel, que é o cripto invisível, né? É o cripto que no final do dia as pessoas não vão saber que é cripto, mas é cripto porque está ali no blockchain e Já elas está estarão acontecendo, né? usando, já está acontecendo, e elas estarão usando porque é dinheiro, né? E a gente sabe que a linguagem mais usual do ser humano, eu posso até falar, não somente do brasileiro, mas do planeta, a gente sabe que é a linguagem econômica, é a linguagem Sim, dinheiro, né? Porque o indivíduo ele compra bens e serviços com o quê? Com dinheiro, né? Com o mecanismo de troca, né? A gente vê isso desde o escambo até, sim. obviamente, hoje os ativos digitais. Então, o indivíduo ele tem até uma música, não sei se o pessoal conhece, se você já ouviu falar, inclusive uma banda bem conhecida no Brasil é a Dead Fish, né? É uma banda Sim. de cenário brasileiro, Inclusive, eu rock fui brasileiro. para um show deles, tem Olha só, começo do ano, lá em Fortaleza. Nunca tinha ido para um show de rock. O primeiro que eu fui foi. Eles estavam lá, o Dead Fish, lá em Dead Fish é Fortaleza. uma banda de 35 anos, uma das bandas mais antigas de rock nacional. Os caras são bem old school mesmo, tal. E tem música dos caras que eles falam assim que é sofrer por você, viver, lutar. A música parece que tem um sinônimo romântico, mas no final da música os caras falam por você, dinheiro, tá ligado? Então, tipo assim, a música é bem melancólica, tem uma visão de que a gente vive, sofre, chora, mas aí no final ele fala, e por você, dinheiro, ou Dinheiro. seja, e de fato a gente percebe isso, né? A população ela vive o seu trabalho, você que está nos escutando aqui, o seu trabalho nada mais, nada menos é do que a venda de horas por dinheiro. Então, assim, Perfeito. É o até o que eu ia significado falar. disso. Então, você vende horas de vida, você vende horas da sua existência para você ter o quê? Para você ter dinheiro, porque esse dinheiro sustenta a sua casa, sustenta seus Sim. filhos, sustenta. Esse dinheiro traz essa economia, você consegue se alimentar, você consegue viver, você consegue se É a vestir. Então, no final do dia, materialização do seu trabalho. É por isso e que no é algo que final, eu sempre comento também, que a moeda é impossível dela ser boa ou ruim, é amoral, ela é um instrumento. E outra coisa sobre isso, que é dos pilares da nossa sociedade. Se não existisse algo como uma moeda, a gente não seria o que nós somos hoje em termos de civilização, sem porque é dúvidas, um mecanismo lógico de processos econômicos para você chegar em algo que materialize o seu trabalho, o seu tempo de vida ali dedicado e crie uma reserva de valor e otimize suas transações. Então, sem é dúvidas. extremamente lógico e eficiente economicamente falando.
Sem dúvidas, cara. E é importantíssimo as pessoas saberem sobre isso, Daniel, porque no final do dia, dinheiro tem a ver com tempo de vida, né? Ou seja, Exato. dinheiro, eu gosto de dizer assim que dinheiro é igual a horas da tua existência, né? Então você extrai horas da tua existência por dinheiro. E por que as pessoas não compreendem sobre o dinheiro? E por que as pessoas não compreendem sobre essa revolução e essa nova evolução do dinheiro que são os ativos digitais? Entende a complexidade do que é a missão de você divulgar sobre essa nova tendência, sobre essa Extremamente nova difícil. disrupção do dinheiro. É o indivíduo que daqui a 10 anos, 15 anos, por isso que a Escola Bitcoin nasceu e por isso que a Escola Bitcoin tem um papel tão importante na sociedade. Você chegar numa criança de 10 anos hoje, como a gente faz aqui nas escolas. Eu recentemente estive na escola aqui em João Pessoa, turmas de sexto ano, sétimo ano, turmas com crianças de 10 a 12 anos, e eu perguntei para eles qual o significado do dinheiro. Eu começo minha aula perguntando sobre isso para crianças de 10 anos. Qual o significado do dinheiro para vocês? E algumas Qual as delas, respostas que elas costumam dar? cara, algumas delas trazem respostas extremamente interessantes. Dentre elas, falam que o significado do dinheiro é que elas querem ter uma vida estável financeiramente. Outras me falaram Possibilitador de uma boa vida, né? Possibilitador possibilidade de de uma uma boa boa vida. vida. Outros falavam assim que o significado do dinheiro algumas respostas bem interessantes. Teve uma criança, uma menina que eu me lembro, que ela falou assim que é, não pode ser o centro da minha felicidade, porque não traz felicidade, mas eu preciso correr atrás para que eu possa ter qualidade de vida. Isso para uma criança Madura, viu? isso para uma criança não pode ser o centro da minha felicidade porque não traz felicidade no final do dia. Interessante. Outras crianças falando sobre, não, dinheiro serve para mim comprar coisas, comprar roupa, comprar comida, etc. Só que eu vou um pouco mais além quando eu falo sobre o dinheiro. Eu falo, bacana, vocês falaram sobre o significado do dinheiro de maneira monetária, mas eu quero perguntar para vocês o significado do dinheiro filosoficamente também. Qual é a razão do dinheiro para vocês? O que é que os seus pais ensinaram para vocês sobre o dinheiro? Porque eu entendo que a gente vem de um conceito de dinheiro transgeracional. A gente vem de um conceito que foi inserido pelos nossos pais, os pais dos nossos pais, e, consequentemente, esse é o conceito de dinheiro que nós temos. E onde eu quero chegar nesse vislumbre do dinheiro é que, então, a gente estava falando sobre a escola Bitcoin, né? E a gente estava falando sobre como as crianças enxergam o dinheiro, né? Como elas enxergam essa moralidade do dinheiro. E a gente fala desse aspecto, que esse aspecto econômico, mas também no aspecto filosófico, né? Para que elas possam Sim. entender, de fato, de onde vem essa visão do dinheiro e esse novo dinheiro que é o Bitcoin, né? Tomando em conta que o Bitcoin Ou seja, em traz outras todas. palavras, o porquê, o porquê de ser importante entender sobre o mecanismo, assim, o funcionamento econômico, filosófico e eu diria até moral do dinheiro para entrar na importância da necessidade do aprendizado sobre ativos digitais, mas também especificamente, talvez não, principalmente sobre o Bitcoin, né? Sem dúvidas. Então a gente vai na dor, a gente vai nesse conceito e tentar desconstruir essa palavra. A gente busca trazer essa desconstrução desse conceito de dinheiro raso, imoral e falho que eles foram ensinados. Cara, isso é uma Sim, semente, e como a gente estava falando anteriormente, é por isso que 99% da população adulta hoje no Brasil, elas desconhecem sobre o dinheiro e, consequentemente, desconhecem sobre ativos digitais. E é sim. uma grande missão do cara que vai proporcionar hoje a educação no mercado digital hoje no Brasil, porque ele precisa São duas construir, de barreiras, fato, né? duas Grandes barreiras. barreiras. Ele precisa desconstruir essa mal educação que o adulto ele teve toda a sua vida sobre o dinheiro, sobre endividamento, sobre aparência. Acho que o brasileiro ele sofre uma grande crise também de aparentar ser o que não é, e no final do dia isso consome o brasileiro de dívidas. Por isso que Verdade. 80% da população brasileira ela é endividada. 80% de uma população, cara, é muita coisa para ser É endividada. muita coisa. Por isso que a gente tem hoje uma população que está pagando, cara, juros extremamente abusivos do cartão de crédito, porque não tem só um, só dois, só três, tem 5, 6, 7, 8 cartões de crédito. Por isso que a gente Não tem sabe como lidar ali com o não crédito. sabe, não sabe da Congresso. Por isso que a gente tem um nível de financiamento absurdo no Brasil.
E a gente tem hoje um monopólio bancário, né, cara? Poucos bancos, juros abusivos, estratosféricos, que Sim, aprisionam a população que não conhece sobre a educação financeira, que não conhece sobre o dinheiro e, obviamente, não conhece sobre ativos digitais. Então, cara, é verdade. uma grande responsabilidade que a gente tem no Brasil com essas novas gerações. Quebrar os conceitos sobre esse dinheiro, quebrar os conceitos sobre a educação financeira. Eu acho que o ensino sobre o Bitcoin nas escolas ele precisaria ser obrigatório no Brasil. Deveria existir uma lei aí no Brasil feita pelos deputados e feita pelos senadores que o ensino do Bitcoin deveria ser obrigatório de fato nas escolas, porque essas crianças precisam quebrar essa mal educação transgeracional que nós temos no Brasil. E a única Com salvação, cara, é a gente certeza. ensiná-las da base. Mas aí entra um problema muito grande, que o agente político, ele tem um incentivo contrário de ensinar, né? Porque quanto Sem mais dúvidas. dependente do Estado, mais endividado o Melhor. indivíduo, melhor. Aí é algo que dificilmente a gente veria acontecer. Por isso que é tão importante iniciativas como a que tu faz com a Escola Bitcoin. Porque se não tiver, não vai ter outra, não vai ter agente governamental, ninguém vai fazer. Tem que ser algo que vem ali de uma pessoa, indivíduo, agente institucional, que tem esse entendimento da importância para poder trazer a essa população, crianças, enfim, fazer esse. Vamos de grãozinho de É areia. uma missão. É quase, A gente quase vai. não, é uma missão, né? É uma missão. Vamos para Mas cima aí, é Daniel. isso. Vou Bora transmitir aqui, começar. cara, a tela para a gente Beleza. poder começar aqui pouco a pouco um pouquinho de cenário de retrospectiva aí ao longo desses meses, tá? Como eu disse, a gente vai comentar sobre dados, o que aconteceu de importante durante esses meses, abril, maio, junho. Muita coisa aconteceu, então vamos trazer informação e não ruído, que esse é um das nossas missões também, eu diria. Mas é isso, vamos Não, lá pode crer. começar. Não, bacana. Uma retrospectiva aqui geral, tá assim, obviamente não é algo extremamente detalhado, que acontece muita coisa dentro de 3 meses, principalmente Sim, nesse mês de junho que está se findando, nós estamos no dia 26, mas são pontos aqui principais. A gente percebeu aqui essa mínima, que na verdade foi renovada, né, esses dias, a gente chegou aí nos 58 mil dólares para o Bitcoin. A gente vai fazer primeiro uma análise aqui do Bitcoin em si, uma correção total de 53% desde seu ATH, né, desde 126 mil sim, dólares do recorde ali em preso ali em outubro, outubro. E né, é do a preço, mínima de e 21 meses. O mínimo de menor 21 preço meses. de 21 meses. E aqui a gente está trazendo um resumão. O segundo trimestre de 2026 entrou para o registro como um dos períodos mais complexos do mercado. Acho que isso aqui pode definir muito bem a Com certeza. complexidade desse período que foi, né? Um período que teve questões geopolíticas no Oriente Médio, que a gente vai falar aqui, teve questões aí de IA, APOs, teve nova postura e saída do Jerome Powell ali do Federal Reserve para agora um novo presidente com nova postura, com uma nova visão. Então a gente pode entender que foram meses bem conturbados para o Bitcoin, obviamente, e consequentemente para as principais altcoins do mercado. Sobre essa narrativa aqui, ó, foi simples e brutal, né? O dinheiro não estava desaparecendo, isso aqui foi bem interessante. Ele estava escolhendo outros riscos, né? Sim, Isso aí é algo muito importante da gente mencionar, porque em com si o certeza. dinheiro não estava desaparecendo, né? Mas a gente estava. E olha, Daniel, que isso aqui é um tema muito importante. Lá no final a gente vai destravar um pouquinho mais, mas a gente percebeu que o dinheiro ele foi sugado para coisas um pouco mais atrativas no curtíssimo Sim. prazo, Eu né? comentei Que a sobre gente isso vai ver um pouquinho mais recentemente, adiante. inclusive. Eu comentei, inclusive, recentemente sobre isso, porque a gente tem que imaginar o seguinte: imagina um bolo, nesse bolo contém o dinheiro que vai ser destinado ao investimento, certo? Então, não dá para ser a mesma fatia de bolo para duas pessoas, tem que escolher para onde vai. Dito isso, muito desse total direcionado a investimento, ativos de risco, ele foi direcionado para empresas que atuam diretamente ou indiretamente com atividades com inteligência artificial. A gente vê, e até a gente sempre escuta, é bolha ou não é bolha? É difícil dizer, mas que já tem um valuation esticado de várias empresas do setor, isso é um fato. Mas muito do dinheiro foi para a inteligência artificial
Nvidia, empresas que atuam diretamente com isso, ou indiretamente, Infra como no também, caso né, da Daniel? Nvidia. Pois é, infra, a própria SpaceX, que teve uma queda absurda depois do IPO, né? Mas, enfim, acho que a gente vai A gente vai comentar falar um também um pouquinho aqui pouco mais sobre isso, adiante. né? É, Bacana. Aqui é o resumão, senhores, fatores macros, tá? Chave no período. A gente teve um Fed aí, a inflação batendo na porta dos Estados Unidos bem pesada, né? Um acúmulo de 4,2 no final do dia, bem acima, Daniel, da meta ali do Federal Reserve. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? sim. Sobre esse duplo mandato do Federal Reserve. A gente, primeiro, sobre a saída de Jerome Powell, como é que você vê, primeiro ponto, quase 10 anos, se não me equivoco, ali, Eu não lembro. na Um presidente, quase né? 10 anos, sim, o Power. E é um cara que tinha uma postura muito dura, teve uma postura muito dura ao longo desse tempo. Agora, teve várias controvérsias políticas, porque Trump ele jogou muito duro e muito pesado com o Power em Exato, é. várias ocasiões, chamando de tarde demais, lento, palavras inclusive pejorativas. Então, assim, foi um cara que ele recebeu muita pressão política E para baixar a taxa aguentou. de juros nos Estados Unidos e aguentou a porrada, aguentou a pressão. E como é que você vê essa saída de Powell, dessa era Powell e o Kevin agora no novo mandato, sendo o presidente do Fed, a postura que ele tem, talvez o indicado do Trump, mas será que ele tem um histórico também muito duro no que diz respeito Sim. a juros? Como é que você vê todas essas questões para a gente ir para os próximos pontos aqui, pouco a pouco? Então, o Kevin Walsh, ele tem um histórico já de ter uma postura que a gente chama de hawkish, que tá até mencionado aí. Hawkish é o quê? É um viés de política monetária contracionista. Algo que quando eu vou explicar sobre isso, para ficar bem ilustrativo, hawkish, falcão, ele sobe. E quando a taxa de juros sobe, o voo do hawk, a águia, falcão, não lembro, é ascendente. Por ser Pode crer. ascendente, é correlacionado com a taxa de juros subindo. Taxa de juros subindo, política monetária contracionista. Menor liquidez, menor investimento produtivo, enfim, hawkish, política monetária contracionista, dovish, o pombo, dove, ele fica no chão, os juros lá embaixo. Política monetária expansionista, porque quando o juros está baixo, tende a haver maior liquidez no mercado, mais dinheiro sendo direcionado para investimento produtivo e de risco. Então, Kevin Walsh, Consequentemente, mais apetite, né, Daniel? exato, porque vira uma Consequentemente, mais apetite. necessidade até. Porque imagina, se a taxa de juros está baixa, então o rendimento de bonds governamentais, títulos de dívida, renda fixa, ativos atrelados diretamente aos juros, eles têm um alto rendimento porque a taxa de juros está alta e fica atrelada à taxa básica de juros. Então, quando essa taxa cai, exige uma necessidade por parte dos agentes institucionais, indivíduos, enfim, a se associarem mais ao risco para buscarem um maior rendimento possível. Então, Rendimento. é isso que acontece, Isso. assim, em poucas palavras. E o Kevin Walsh, ele tem um viés, historicamente, de ser um cara mais pró-política monetária contracionista, hawkish. E ele já chegou na primeira reunião falando que se precisar manter a taxa de juros alta por mais tempo, eles vão manter, porque o importante é deixar a taxa de juros, aliás, a inflação controlada. E até o outro ponto que tu comentou do duplo mandato. O Fed, ou é o único, é um dos únicos bancos centrais que eles têm o duplo mandato. O que é que significa isso? Eles vão atrás, via suas políticas monetárias, em ter na economia pleno emprego e baixa inflação. Por que que isso é extremamente difícil? É algo que a gente vê na economia que chama curva de Phillips. A curva de Phillips é o trade-off, ou seja, você escolhe um ou outro do que você vai ter entre duas opções, ou inflação baixa ou o emprego. Se um sobe, o outro, aliás, se um sobe, a taxa de desemprego vai de emprego, né? Vai ao contrário. É isso? Ou eu confundi? Enfim, é um trade-off entre, aliás, taxa de juros, não é inflação, taxa de juros e emprego. Se a taxa de juros aumenta, o emprego
tende a diminuir. Se a taxa de juros diminui, o emprego tende a aumentar. Então é difícil ter os dois, porque se você controlar a inflação via taxa de juros, você tende a diminuir o emprego, o nível de emprego geral da economia. Então o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ele tem esse duplo mandato que é extremamente difícil. Manter E o que emprego e a inflação baixa enfim, com todo esse viés de política monetária. e que atualmente está bem difícil, né? Porque a gente tem hoje um mercado de trabalho americano aquecido, incluso superando as expectativas versus uma inflação que está bem longe da meta, 4,2 analisado, quando a meta do Federal Reserve é 2%. Então, a Sim. gente está bem distante da meta de inflação e, consequentemente, alguns bancos, Goldman Sachs e outros, já estão considerando, incluso, ali aumento de taxas ainda esse ano, né? Ainda esse ano estão considerando ali aumento de taxas de juros nos Estados Unidos, que, consequentemente, A isso próxima reunião, afeta inclusive, né, já está sendo isso. quantificado como um possível aumento. Possivelmente. Então, aquilo que eu venho falando, cara, ao longo desse tempo, a gente vai para o segundo ponto agora, né? A tensão dos Estados Unidos e Irã elevou o petróleo, gerou a aversão ao risco dos mercados globais. Aí a gente tem que colocar aqui também outro ponto. Eu não vou destrinchar agora esses pontos agora, senhores, porque a gente vai estar falando ponto por ponto um pouquinho mais adiante. ETF de Bitcoin registrando saídas consecutivas, o boom aí dos gastos com IA, né? Como o Daniel bem falou aí, e os APO do SpaceX, estudo que a gente vai estar tratando nesse momento de retrospectiva. Tá? Primeiro, o Bitcoin, da recuperação ao abismo. A gente tem aqui um caminho, né, de abril para junho. Abril a gente teve um leve retorno, onde muita gente estava falando que o fundo foi 60, né? Bitcoin chegou em 60 mil dólares, tinha muita análise falando que o Bitcoin agora foi embora e a gente vai agora voltar para os 86, 87, 90 mil dólares e, de fato, voltar para um novo momento de quebra estrutural de bear market para um momento de bull market. Eu sempre estava ali falando, a gente tem um grupo de análise diário, e o que eu sempre falei para o pessoal é que não vamos nos confundir com performance dentro de um mecanismo de bear market com quebra estrutural de bear market. São duas coisas distintas. Tá? Dentro de um bear market pode existir vários momentos de performance, incluso de fechamentos positivos no mensal, dentro de um bear market. Mas não quer dizer que a estrutura do bear market ela foi quebrada. Ela só é quebrada quando o Bitcoin, de fato, ele consegue passar por resistências e por níveis continuados, junto com métricas que a gente consegue observar, como fluxo de ETFs, como índice Coinbase, como força compradora de fato persistente. Quando todos esses dados eles giram em confluência para uma quebra de estrutura de bear market, bacana, a gente define que de fato o Bitcoin ele quebrou a estrutura e agora está seguindo para um novo momento Bull market. saída de bear market para entrada de bull market, né? Um novo momento de reacumulação, saída de bear market para entrada de bull market. Só que não foi esse caso, tá? Acho que os 83 mil dólares foi algo bem notório. Bitcoin ele tocou aquela região várias vezes, mas a gente não conseguiu ultrapassar com força, com volume, e aconteceu o que aconteceu, que a gente vai ver um pouquinho aqui mais adiante, né? Que a gente já acontece aí um novo retrocesso. Logo em maio a gente já começa a retroceder mais ainda. Junho a gente já cai bem mais, né? A gente já volta ali para 67. Logo junho 59 e junho agora atualmente, né? A gente já tem esse rebote aí, essa métrica que já vai cair um pouquinho mais, que o Bitcoin hoje tem 60 mil dólares, já é 59, 60. Mas o que eu quero te retratar é que dentre abril e junho a gente teve um pico lá em abril dos seus 83 mil dólares que não conseguimos passar. E hoje a gente se encontra em 60 mil dólares, demonstrando de fato que a estrutura do bear market ela não foi quebrada. Então, isso aí está bem evidente, né, Daniel? Sim. E até algo que acho que não sei se vai comentar mais lá na frente, mas tu me mostrou das resistências e suportes que os preços de opção criaram, né? E eu imagino que o de resistência
ali pelo menos para abril, estava ali perto dos 80K, ali altos níveis de resistência. Atualmente não mais. Atualmente está perto de 60 e poucos, né? 70, e o suporte caindo lá de 55, 50, né? É o momento natural, né? O mercado de opções e o mercado ali dos derivativos, eles buscam se estabelecer nesses ranges, seja de resistência, seja de suporte, com um certo volume, porque esses indivíduos, obviamente, eles querem se proteger, primeiro ponto, desse momento de correção, todavia, e também querem estar posicionados no eventual retorno do Bitcoin, né? Por isso que a gente tem aí um momento, a gente tem bem cravado aí no mercado de opções, definidos ali entre 75 a 80 mil dólares e abaixo ali dos 50, 55 até os 40 mil dólares como ranges ali determinados para proteções e para o eventual subida do Bitcoin com caos. Mas aqui a gente tem abrido, né, algo bem interessante, né? A recuperação a gente teve entradas fortes dos ETFs, Sim. 2,42 bilhões. A gente teve esse nível de resistência bem contundente, que foi os 82 mil dólares, 82, 83 que nós não conseguimos ultrapassar. Logo, a gente teve aqui no Senado americano, desde maio, desde abril, a gente está nesse trâmite da aprovação da Clarity Act, que todavia não chegou numa resolução definitiva, mas isso também aqueceu o mercado nesse momento ali em abril. Então, em si, a gente tem um abril muito voltado para isso, né? Um retorno do Bitcoin, talvez ali dentro desse sentimento de bear market, uma pequena euforia pelo avanço da Clarity Act também, pela entrada dos ETFs, pela volta também dos ETFs. Acho que também foi em abril que se lançou o novo ETF do Goldman Sachs. A gente tinha todas essas Vários notícias também ETFs que trouxe surgiram, inclusive não só sobre Bitcoin, né? Sobre vários outros ativos. Já tem de Ether com staking, tem de Solana, tem de isso. Avax, se eu não me engano, tem produtos que não são ETF e tecnicamente falando, mas agem como tal na forma de negociação, que tem de Dogecoin também, se eu não me engano, Avalanche, acho que eu disse, agora entrou também Hype, ou seja, processo de institucionalização muito forte e que abriu, pegou ali muito bem, por isso que também explica essa alta que teve lá nesse período de abril. Sem dúvidas, eu acho que abril foi muito marcado por isso. O pessoal teve meio que esse vislumbre de que, não, o Bitcoin ele, de fato chegou no fundo do poço e a gente vai retornar ali, mas nós não conseguimos. Acho que eu estava falando sobre isso lá em abril, muito forte. Abril já estava rolando tudo que estava rolando ali no Oriente Médio. A gente já tinha uma crise geopolítica muito forte. Eu estava Sim, comentando sobre eu estava comentando sobre os impactos dessa crise geopolítica que ia acontecer ainda esse ano, que não era o momento, todavia, para o Bitcoin retornar ali acima dos 90 mil dólares, eventualmente voltando para os 100 mil dólares, que ainda a gente não tinha passado os piores momentos desse bear market, a gente só estava com 40 e pico, 49, se não me equivoco, 50% de drawdown desde a sua máxima histórica. Isso é muito pouco, e historicamente falando, se a gente pegar o histórico dos outros drawdowns do Bitcoin ao longo dos ciclos, a gente percebe que a gente teve 87, sim. 77, então a gente teve drawdowns na casa dos 80 para A gente chegou 77, até a comentar e isso, né, em outro vídeo. Não sei se foi de isso, fevereiro ou de janeiro, mas a isso, gente chegou a comentar isso, que estava longe ainda dos drawdowns, que historicamente os ciclos do Bitcoin ou as quedas assim em bear market que o Bitcoin sofre. Ainda estava muito longe e você associava isso com o próprio risco geopolítico que eu lembro que você também comentou. isso. Aí era uma receita de bolo quase para uma E era potencial queda certo, maior. cara. E foi certo, porque tudo que a gente estava vendo ali, de fato, foi o que está acontecendo, foi o que aconteceu. A gente estava ainda distante disso aí. Historicamente falando, a gente estava com todos os dados on-chain cravando que ainda tinha espaço para uma capitulação de fato final do Bitcoin. E foi o que aconteceu ali em maio, né? Em maio a gente começou a estreitar mais as coisas. A gente vê aqui na tela saídas de ETFs. A gente teve agora junho, Daniel, maio, junho, né? Posso considerar os piores momentos para o ETF de Bitcoin, né? A gente teve ali 3,45 bilhões somente em maio. É muita coisa. Foram muitos dias consecutivos. A gente teve ali também a questão da venda da Strategy, né? Que não foi algo tão Uma contundente, mas venda, foi um aviso.
É uma né? venda mínima, mas que meio que É, acendeu no mercado, porque o posicionamento do selo sempre foi nunca vender Bitcoin, mas, por exemplo, se você pega, tudo bem que é algo novo, a estratégia de uma empresa de tesouraria de Bitcoin ou Digital Treasury Asset Company, que é de outros ativos no geral, é até impossível de imaginar que você nunca vai vender o ativo que você está entesourando ali. É impossível. Mas pela fala do Saylor, do posicionamento dele, essa venda de Bitcoin acendeu um alerta que para mim era óbvio que pode sem dúvidas, existir cara. isso. É óbvio, é uma empresa, ele precisa pagar os stakeholders na estratégia dele, enfim. Você não vai tesourar Bitcoin ad infinitum e não vai ali capitalizar em cima. Aí essa venda pequena acendeu o gatilho mental em vários agentes de que, podem vender. Óbvio que podem vender, cara. É óbvio, E mas, ele enfim. precisa mostrar isso pro mercado, sabe, Daniel? Eu acho que isso é algo claro, eu acho que é sadio pro mercado, isso aí, porque o mercado precisa entender que em algum momento a Stratos Sim, vai liquidar 100, 200, 500 bitcoins de uma só vez, cara, e a gente precisa aguentar esse baque. é claro. Eu acho que em algum momento isso vai acontecer. E assim, a gente criar esse sentimento que o Celio criou no final do dia, cara, é algo muito perigoso para o mercado. Nunca vender o Bitcoin, sabe? Porque Sim, cria meio que esse medo, pô, a estratégia vendeu, pô, vou começar a vender, começa a vir liquidações em cascatas, o pessoal começa a entrar em desespero. Não, cara, faz parte também, é como você falou, o Bitcoin está ali e em algum momento os caras vão precisar realizar, em algum momento os caras vão, sim, vão precisar comprar mais, realizar, comprar e fazer balanço. Eu acho que isso aí sim, é algo que traz saudabilidade para qualquer empresa. Mas isso aconteceu ali em maio. Houve sim algum tipo de burburinho no mercado, mas não foi algo tão contundente assim. Eu não assimilo a queda do Bitcoin desde maio de maneira mais contundente, simplesmente com essa venda de 32 Bitcoins da eu Strategy, também mas não. sim ocasionou é, Um ruído todo muito um, grande em um torno disso. ruído no mercado, isso é um fato, tendo em conta a postura, a visibilidade e quem é estratégia do mercado hoje, né? Hoje, depois de Satoshi Nakamoto, é a maior detentora de Bitcoin do mundo. Os caras estão com 840 e pouco mil Bitcoins Quatro por cento em da tesouraria. oferta é muita 4% do coisa. supply, então é muita coisa. Então, possivelmente, daqui a pouco tempo, os caras vão bater, incluso, a quantidade de Bitcoin que tem Satoshi Nakamoto, que é 1,1 milhões de Bitcoins. Então, os caras estão bem perto disso acontecer. E eu acho que em pouco tempo e em um prazo muito curto, os caras vão fazer isso. E a gente tem que estar acostumado com essa dinâmica, né? Mas isso que aconteceu aqui em maio, tá, galera? 3,45 bilhões, queda, strategy vendendo, e aí, início de hemorragia, né? ETF sangrando, vendas de strategy. E o Michael Saylor também, aí no fim de maio, ele traz aí, Daniel, uma declaração, né? Os mercados de capitais estão financiados na questão de IA, né, em escala histórica, então ele traz também toda essa questão corretiva, falta de apetite comprador do Bitcoin, pela questão ali da corrida por IA, pela infraestrutura, um Sim, capital mais atrativo no curto prazo. Ele traz uma declaração sobre isso, o próprio Saylor, e é o que a gente tinha observado ao longo desses meses, abril, maio e junho. Eu vi, inclusive, eu vi uma entrevista que você fez com o Casta, né? E o Casta ele falou em um podcast bem interessante, cara. Eu gostei muito da fala dele, quando ele falou assim, ele até trouxe um termo, né? Um termo usual para o mercado. E ele falou assim, senhores, no momento atual, existe coisas mais sexys, mais atrativas do que o Bitcoin. O que ele quis total. dizer é que existem coisas que chamam mais atenção do que o Bitcoin. E uma delas é AI. Cara, isso aí até foi uma análise que eu fiz esses dias para um grupo do research, da parte que a gente faz de análise, e eu falei justamente sobre isso. Porque a gente, Daniel, muitas vezes que está dentro do estudo do Bitcoin, que a gente está dentro da bolha, do mercado, vivenciando os ativos digitais todos os dias, às vezes a gente não percebe, em relação ao curtíssimo prazo, no que diz respeito à fundamentação, principalmente para aqueles indivíduos que não entendem de fato com profundidade a fundamentação de escassez suprema que o Bitcoin tem e no que diz respeito ao projeto de longo prazo. Se a gente fala do curtíssimo prazo, a gente percebe que esses institucionais, que esses grandes investidores, cara, eles não estão olhando para o Bitcoin de maneira tão atrativa assim, e tem Sim. outras coisas do mercado que está sendo mais atrativo nesse exato momento. Pô, A quer dizer, gente Yuri, que a tese do enxerga. Bitcoin não é. Pode falar. Não, eu quero falar que a gente enxerga isso
até nos próprios mineradores de Bitcoin, porque sempre nós ouvimos, vemos alguma notícia que parte de uma empresa foi feita, criada especificamente para minerar Bitcoin, está fazendo ali um shift operacional para destinar parte do seu poder computacional para AI. para algo relacionado a IA. Então a gente vê isso até Isso. dentro da infra do Bitcoin. Então, eu acho que é isso aí, cara. Isso aí tem que ser falado, tem que ser dito pô, quer dizer que, não, o pensamento de projeto de longo prazo do Bitcoin, ele morreu? Não, não tem nada a ver com isso. Mas, Nada a sim, ver. existe uma competitividade muito forte hoje, tá? No cenário global, por ativos atrativos, tá? Essa é a Sim, palavra, tá, Daniel? Existe hoje uma luta para conseguir ativos atrativos. E, cara, dentro dessa briga, dentro dessa luta, existe sim uma fuga de capital dos ativos digitais, do mercado, e especificamente do Bitcoin, para outros mecanismos que estão em hype, que estão em full usabilidade. E se a gente olhar bem, Daniel, no que diz respeito à usabilidade da AI com o Bitcoin, a gente vai perceber que o produto em si da IA, ele está sendo muito mais usado no final do dia do sim, que o Bitcoin em si para a mesa final do consumidor. Por quê? Porque hoje o indivíduo no trabalho está usando IA, o indivíduo hoje na faculdade ele está usando IA. E nem sim. sempre essa pessoa que usa o IA, ela está usando o Bitcoin, ela está comprando Bitcoin, ela está armazenando Bitcoin. Então a gente tem que ver, obviamente, essas duas questões na análise de curtíssimo prazo. Claro, dentro da minha visão, dentro da minha perspectiva, na visão de longo prazo, na visão de escassez suprema, a gente entra já numa esfera onde o Bitcoin ele é rei, onde o Bitcoin ele é Sim, supremo, onde o Bitcoin ele não tem competidores, onde o Bitcoin ele não tem exatamente. absolutamente nada que possa fazer com que ele seja dividido, algo que possa chamar mais a atenção nesse aspecto. Mas é aquilo que a gente fala sempre, né? Falta muito também do entendimento do mercado e dessa visão de longo prazo, tomando em conta que o mercado muitas vezes é um mercado dominado também pelo curto e pelo médio prazo. Eles querem ver resultados no curto e no médio prazo, não somente no longo prazo. Mas eu acho É, que esse mês aí de maio ele se caracterizou por isso, né? sim. Por saídas fortes de ETFs, pela venda da Strategy, que foi um burburinho no mercado, e pela própria fuga de capital ali da AI. É algo até que eu sempre comento quando isso serve para quando eu vou falar sobre altcoins correlacionando com Bitcoin e também quando eu vou falar sobre o Bitcoin em relação a outros ativos, a outros investimentos. É quase como se fosse uma blasfêmia, mas para mim é um pensamento puramente econômico. O Bitcoin, até foi a fala do Yuri, é o único no que ele se propõe a fazer, que é ser moeda, ser reserva de valor soberano, ser um ativo melhor do que o ouro, enfim, ele é único. Mas uma economia, ela não é formada só de moeda, ela não é formada só de um ativo de reserva de valor. Precisa haver outros serviços, outros produtos, outros bens econômicos. Não existe uma sociedade só com Bitcoin. Se não existe só uma sociedade só com Bitcoin, exige-se dos agentes econômicos que eles investam em outros produtos, outros serviços. Normal. Senão a sociedade não roda. E, dito isso, é normal também haver investimento em algo que gera produtividade, que no caso agora do curto prazo é IA, que está sendo altamente relevante, altamente eficiente em vários processos. É normal que também exista esse investimento. Não é só o Bitcoin, e eu sou apaixonado pelo Bitcoin, mas para mim, nas minhas análises, eu sou extremamente pragmático. Não é só um Bitcoin que é um ativo relevante de ser investido. Ele é o melhor no longo prazo, mas ele não é o único no curto e médio prazo também. Cara, sem dúvidas, eu acho que essa é uma visão muito ampla. Eu acho que o mercado ele tem que ser feito sempre com a metodologia de diversificação. Eu também não tenho, por mais que eu sou amante e sou educador do Bitcoin, eu percebo que também a gente precisa analisar de maneira ampla, de maneira não com os olhos simplesmente fechados e Sim, bitolados naquilo que de fato a gente somente pensa, mas eu acho que sim tem espaço para muita coisa. Eu acho que há sim, uma grande revolução para a humanidade. Eu acho que a infraestrutura da inteligência concordo. artificial vai ter um crescimento absurdo até 2035, 2040. Eu acredito que a funcionalidade e a usabilidade da inteligência artificial ela vai estar inserida em praticamente todos os setores da sociedade. E sim, cara, olhar para isso e olhar para esse mecanismo econômico faz parte também da didática de diversificação patrimonial.
Então, eu acho Com que isso tem certeza, muito fundamento e eu acho que o Bitcoin ele também vai se dar muito bem em relação a todos esses aspectos. Por quê? Porque quando a gente fala com também sobre certeza. todos esses aspectos do avanço da IA, a gente não pode se esquecer de que o dinheiro fiduciário também, com o avanço da IA, ele vai se deteriorando cada vez mais. As dívidas de países elas vão crescendo cada vez mais. E no final do dia, inflações e poder de compra do consumidor final, ela vai se esticando cada vez mais. Então, é mesmo que a gente. É como se estivesse vivendo numa bomba relógio, cara. Em algum momento, essa bomba ela vai explodir Sim, e a gente tem a gente só tem mesmo essa centralidade de um ativo que tem características únicas, intrínsecas e totalmente diferente de tudo que a gente tem visto hoje no que diz respeito ao dinheiro, que é o Bitcoin. Então, em algum momento, os mecanismos institucionais que ainda não olharam com o Bitcoin como deveriam olhar, por falta de conhecimento ainda profundo sobre ele, isso vai acontecer pela própria explosão da necessidade. economia, pela É própria por necessidade. necessidade de se ter um ativo de fato escasso, tecnológico, seguro, imutável, transparente, do qual o Bitcoin entrega todas essas características. Então, eu acho que Concordo. o ser humano, Daniel, ele está entrando numa nova etapa. Posso até falar sobre isso, cara, nessa geração atual que nós estamos vivendo. É uma geração muito rápida, é uma geração muito inflacionária, é uma Sim, geração muito superficial no que diz respeito ao dinheiro. E o Bitcoin ele se casa perfeitamente como solução para todos esses malefícios que o próprio mundo vai esculpir. Então, eu acho que isso aí é algo que a gente precisa analisar, mas sim, a gente está vendo no momento que a inteligência artificial tem chamado muita atenção e eu posso até falar com jus mérito pelo avanço da concordo, tecnologia que está acontecendo. Eu tenho concordo, essa visão. concordo. Então foi isso que aconteceu aí, cara, no mês de maio, pro Bitcoin. A gente vai analisar outras coisas aqui também, mas a gente tem aqui já junho. Junho a gente chega nesse mês com mínima, né, que foi renovada, na verdade. Não está mais em 59, a gente chegou em 58 e alguns quebrados. A gente tem aqui o SpaceX com o IPO tão esperado, né? O primeiro trilionário do mundo, né? O tio Elon Tesla Musk, ali, trilionário do mundo. A gente teve ali um rebote de 64 mil, uma rejeição de 64 mil, por todas as questões geopolíticas, macroeconômicas. E, cara, a gente está tendo um mês bem conturbado, a gente está tendo um mês aí com saídas, cara, pesadas nos ETFs de Bitcoin. Só ontem, só dia 5. 24 e dia 25. Ontem e antes de ontem, a gente teve mais de 1 bilhão de saídas de ETFs. A gente está vivendo uma sangria praticamente de todos os dias desse mês. Só foram 3 dias positivos, só que os 3 dias só somaram 85 milhões de dólares, versus quase 5 bilhões que tivemos de saídas dos ETFs. Então, eu posso considerar o mês de junho como um mês extremamente agressivo no que diz respeito ao sentimento negativo de mercado. Tanto é que estamos agora, mais uma vez, um sentimento muito corretivo. Sim. E volta para o ponto Bitcoin, até macroeconômico, né? Não é o mercado cripto em si que tem só esse sentimento. A economia global como um todo. Questão geopolítica como um todo, voltando, os ataques e principalmente porque quando a gente fala parece até que a gente fica chovendo no molhado e só fala isso. É porque o mecanismo de impacto de uma política monetária da maior economia do mundo, que tem a moeda que respalda o comércio internacional, que é os Estados Unidos com o dólar, o impacto que tem não é trivial, é um impacto absurdo. Então, só o motivo de manter uma taxa de juros alta e haver a perspectiva não só de manter como está, mas de aumentar, é muita coisa. É muita coisa. e além do mais, Janel, é o que eu estou analisando esses dias, em algumas análises que eu estou fazendo, cara, a gente colocar na nossa cabeça que nós ainda não sentimos, de fato, os efeitos inflacionários dessa crise geopolítica todavia. Nós não sentimos. Parece que sentimos, mas ainda nós não sentimos. Por isso que eu acredito que a Sim, economia ela tende a piorar ainda mais nos Estados Unidos. Por isso que eu acredito que, de fato, o Federal Reserve vai ter que subir a taxa de juros. Por isso que eu acredito que ainda nos seguintes meses
agosto, setembro e outubro, nós viveremos o clímax da pressão inflacionária e energética global, e eu aponto ainda mais, o Estreito de Hormuz ele nunca mais será o mesmo, tá? E isso tem a ver com transporte, isso tem a ver com energia, isso tem a ver com alimentação, isso tem a ver com vários Sim. fatores. O Estreito de Impacta Hormuz tudo, né? ele vai ser fechado agora sempre à torta e à direita, tá? Então, em qualquer borbulhinho naquela região, o Irã ele vai fechar o Estreito de Hormuz. E eu adianto mais, né? Em toda essa guerra geopolítica, o Irã ele sai muito mais vitorioso do que os Estados Unidos, o Irã ele sai muito mais forte do que os Estados Unidos, o Irã ele sai muito mais feroz e ele sai muito mais tenaz do que os Estados Unidos. E nunca mais nós estamos agora vivenciando uma etapa inflacionária no mundo que pode se agravar de maneira muito contundente. E, cara, isso tem potencialidade, inclusive, Daniel, de alargar o nosso período de bear market, cara. Caso, de Sim. fato, a gente vivencie momentos inflacionários mais perigosos e, de fato, que a gente consiga imaginar que ainda nós não tivemos uma correção tão agressiva ainda das bolsas americanas. Já estamos. Verdade. Tecnologia de ontem para hoje já começou a corrigir, mas nada tão contundente assim. Mas, em um momento mais corretivo, a gente pode aí ter uma correção de 10, 15% das bolsas, SP500, Nasdaq. E tem Então, até outro fator sobre isso que eu acho importante, que o Banco Central do Japão, acho que foi semana passada ou retrasada, aumentou aumentou juros. a taxa de juros e é algo que faziam, não lembro quanto tempo fazia Um, desde do último aumento, mas vários anos, e isso tem um impacto absurdo e o pessoal não tem ideia do porquê. Mas eu vou, assim, eu brutal, vou velho. resumir o impacto. O procedimento é o seguinte: existe um processo que chama carry trade, que é você pegar um empréstimo em taxa de juros baixa, no caso do Japão, perto de zero ali, e fazer um investimento em outras nações, às vezes principalmente em títulos de dívida, certo? Que aí você pega um spread ali da diferença. Eu pego em juros próximo de zero e ganho, sei lá, 3%. E esse é um processo gigantesco que existe na economia. Se aumenta a taxa de juros, o spread diminui do possível rendimento que esses agentes institucionais vão ter. Então, qual o perigo disso? O perigo é o seguinte: primeiro, vai acontecer um recuo desses investimentos via carry trade e a possibilidade de não pagamento de dívidas e de obrigações de endividamento, porque se aumenta a taxa de juros, diminui a possibilidade de receita. Se eu faço um investimento ruim com aquele dinheiro que eu peguei e eu tenho que repagar agora com uma taxa de juros maior, ou não posso mais me reendividar para rolar a dívida, acontece que eu posso quebrar, não pagar minhas obrigações. Se eu não pagar minhas obrigações, alguém vai sofrer porque eu não paguei. Se alguém sofrer Acontece um porque eu não efeito dominó, né, paguei, Daniel? efeito dominó, exatamente. Aí É, imagina isso é. acontecendo com um agente institucional, um agente bancário. Se um banco não consegue mais pagar suas obrigações, outro banco também não vai conseguir. Isso é um efeito dominó gigante que pode ocasionar, inclusive, numa crise global. E se há Cara, algo nesse sentido e começa a deteriorar ali a Bolsa Americana, tudo por conta do carry trade, e que, na minha análise, a próxima crise global provavelmente vai se originar por conta do Japão. Porque sem dúvidas. muitos agentes institucionais pegam dinheiro ali, entendeu? E aí, enfim, se isso Sempre foi um dinheiro acontece barato, né, velho? sempre, Só para a galera entender, né? O Japão sempre teve um dinheiro barato, a galera sempre pegou ali para investir em ativos de risco. Isso é muito ruim para o Bitcoin também no final do dia, porque tem muita grana ali que foi para o Bitcoin, foi para os ativos de risco. Cara, é um fator de explosão, Daniel. É muito forte essa questão do carry trading no Japão. Historicamente falando, quando o Japão aumenta juros, cara, ele acaba que causando um efeito muito ruim na economia americana, consequentemente na economia global. E ainda veremos os efeitos mais contundentes desse aumento de juros também no Japão, cara, que é algo muito importante dizer, misturado com o efeito energético, que nós não vimos ainda, todavia, de maneira tão agressiva assim, mas nós veremos, misturado com a instabilidade que segue no Oriente Médio, né? Hoje mesmo, os Estados Unidos voltou a atacar, quebrando o acordo de paz ali no Irã. O primeiro foi um ataque de drones pelo Irã e agora os Estados Unidos retalhou. Então, perceba que a gente está vivendo no momento atual hoje
de uma complexidade geopolítica e macroeconômica extremamente complicada, onde se você não souber de fato a manejar bem os seus ativos, a mesclar e a proteger mais que tudo os seus ativos, cara, você acaba entrando numa situação muito difícil, muito conturbadora. Então, Daniel, o mês de abril, mês de maio e mês de junho, para o Bitcoin, eu considero que foram meses bem complicados por tudo que a gente vivenciou no mercado, por toda essa saída, por toda essa continuidade de queda, por toda essa extensão do bear market, por mais que lá em abril, quando o Bitcoin foi para 83, o pessoal ficou meio eufórico, mas a gente estava falando, senhores, os dados, todavia, falam que ainda tem espaço. Calma que ainda a questão geopolítica vai aumentar. Calma que a questão inflacionária ainda vai tocar na porta e não tem condição da gente ter um retorno com todos esses dados sobre a nossa mesa. Foi o que aconteceu. Só que eu percebo que esses próximos meses de janeiro, a gente tem sim uma grande probabilidade de ter uma intensificação uma intensificação corretiva. Eu acho que esses últimos meses agora, julho, agosto, setembro até outubro, a gente vai ter a última capitulação final. A minha perspectiva ainda é que nós não tivemos essa capitulação final, esse medo extremo. Hoje, 50% do mercado, do supply do mercado está em prejuízo, tá? 50% do supply total está em prejuízo. Mas ainda assim, a gente tem uma boa fatia do long term hold que não está em prejuízo, tá? Consequentemente, em uma capitulação final, a gente vai aumentar essa fatia que historicamente se conhece com fundos do Bitcoin. Então, é isso que a gente viu ali isso que a gente viu ali para esses meses. Isso a gente está falando do Bitcoin, né? Abril, maio e junho, meses bem conturbados, meses bem difíceis para o Bitcoin. Onde a gente tem ainda uma tendência, uma estrutura baixista todavia, uma estrutura de bear market todavia, que segue intacta nesse mês de junho, né? Vamos entrar possivelmente em julho com essa estrutura ainda intacta para mais correções. Quando é que vai acabar, Yuri? Quando houver confluências de dados positivos para o retorno. Não é somente o Bitcoin E voltar ainda agora para não os há. 64 mil dólares. Não, ainda não há. Não é somente o Bitcoin voltar para os 65 mil dólares, 64 mil dólares, e a gente dizer, pô, acabou. Bitcoin fez fundo em 58. Não. Precisamos ter uma confluência de dados. É isso que o pessoal muitas vezes precisa entender, Daniel, e é isso que diferencia a análise de, pô, voltou ou não voltou. Precisamos, para que a gente possa cravar um retorno, ter confluência de dados. O que seria confluência? Bitcoin romper resistências minimamente ali de preço médio de short term holds, que está na casa de 71 mil dólares. Bitcoin depois rompeu o True Man, que é o preço médio do mercado, que está na casa de 77 mil dólares. Bitcoin conseguir romper os 83 mil dólares que nós rompemos em abril, foi quando começou, de fato, essa última correção. Então, eu consideraria o Bitcoin quebrar uma estrutura baixista de bear market nesse momento atual, quando a gente, de fato, romper os 83 mil dólares e chegar pelo menos em 87, 88 mil dólares, quando a gente ter fluxo positivo de ETFs, quando a gente ter o índice Coinbase em positivo, ou seja, quando a gente começar a ver a força compradora americana, de fato, tendo uma continuidade, aí a gente vai começar a ver, de fato, o sentimento do mercado mudar e a gente sair desse período de bear market para um período de acumulação e volta de bull market. Até a gente não E a ver... inflação controlada também, né? E tem até um ponto que, sobre a tua fala lá da questão dos preços, normalmente quando se tem um choque de petróleo ou algo que afete o mecanismo base que vai afetar todos os outros preços, como o petróleo, ele demora para ser ilustrado no nível de preços. Não é algo que é um clique no outro dia, não é assim. Obviamente que no outro dia os agentes eles vão agir de acordo, mas isso para ser ilustrado, para acontecer de forma pontuada em toda uma economia, ele não é da noite para o dia. Então, se há um choque, por exemplo, envolvendo caos geopolítico ali na região do Estreito de Hormuz, que vai envolver petróleo, não acontece do dia para a noite, demora o quê? 2, 3 meses. Se demora 2, 3 meses e está acontecendo mais ou menos agora, a gente só vai ver daqui a 2, 3 meses. Se vai haver isso e se um agente como um Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele vê isso, na próxima reunião ele aumenta a taxa de juros. Entendeu?
E aí Isso, é que a isso causa coisa mais impacto, começa né? a É, desandar. esquentar, né? Por isso que assim, eu acho que a gente vai ver fundo somente lá para abril, perdão, abril não, a outubro. Eu acho que a gente só vai ver fundo do Bitcoin lá para outubro. Eu acho que se a gente tem grandes probabilidades aí de continuar, tá? Com esse sentimento coletivo. Bitcoin tocar a casa dos US$ 55.000, que seria o próximo passo agora. Próximo suporte relevante está nos US$ 57.000, logo os US$ 55.000, logo o Realized Price, que está nos US$ 53.000, que seria como se fosse ali o último remanescente de acordo com o bear markets passados, só que existe também análise do Bitcoin chegando ali na casa dos seus 43, US$ 40.000 em um sentimento último de capitulação. Tá? Então, assim, eu não, especificamente, eu não acredito muito de um Bitcoin abaixo ali dos US$ 50.000, tá? Eu não acredito tanto. Tem que acontecer, de fato, outros catalisadores, como aumento de taxa de juros, como intensificação ou uma volta da guerra entre Estados Unidos e Irã. Então, precisa acontecer alguns catalisadores ali, como continuação de fluxo, saída de ETFs, como continuação de índice negativo de Coinbase, ou seja, força compradora americana vendendo a full, ou seja, a gente precisa ver algo muito contundente para o Bitcoin escorregar de fato abaixo ali dos 50 mil e começar a tocar 48, 47, US$ 45.000, eventualmente US$ 40.000. É possível? Sim, é possível pelos fatores e a confluência de fatores negativos que nós poderemos ter nos próximos meses, tá? Então eu não descarto essa questão, não. Exatamente. E tem até outros fatores que podem acontecer, e se acontecerem, aí é uma quebradeira geral, eu diria, que é o deterioramento ainda mais do carry trade japonês, e a partir disso, que na minha percepção seria o principal trigger, o gatilho, uma quebradeira que chegasse no setor de A da Bolsa Americana. E aí, É isso que acontecendo eu ia falar isso, agora, tá? seria É um muito caos. importante isso aí. É muito importante isso aí. Eu acho que a semana teve uma empresa aí de chips e de infra que mostrou um balanço negativo. Também tem aí o aumento de preço ali do Apple, né? Os caras vão aumentar em 20%, falando sobre a questão do aumento também dos custos da infraestrutura e das peças ali para IA. Consequentemente, também a gente teve o aumento da Microsoft, e isso está causando ali um burburinho na Nasdaq de ontem para hoje, ou seja, uma correção. Então, também a gente pode ver isso aí nos próximos meses, tá? Talvez uma questão ali de ruptura nas bolsas americanas, consequentemente isso pode ser muito ruim para o Bitcoin, pode ser um catalisador para o Bitcoin escorregar muito mais. Então, perceba, Daniel, que a gente está vendo uma complexidade geopolítica, macroeconômica e de sentimento de mercado muito forte no momento atual, tá? Por sua vez, estamos vivendo também nos momentos mais assimétricos do Bitcoin, tá? Ou seja, comprar Bitcoin nesse momento Concordo. é um momento muito bom, muito proveitoso e que historicamente traz resultados é, magníficos para aqueles que estão se posicionando no momento atual. Você pega, inclusive, é o que eu ando comentando, tudo é risco-retorno. O risco não é proporcional ao potencial retorno do Bitcoin se você pega apenas o all-time high anterior, o recorde anterior. Você tem um Somente. potencial ali de valorização de mais de 100% entrando agora, mais de 100%, e isso imaginando o recorde, né? Mas assim, na Que nossa eu visão, quando você pega no médio e longo prazo, é algo muito maior. E uma potencial queda de o quê? 30%, 30 e poucos por cento. que, que eu coloco um Bitcoin ali na faixa dos seus 180 a US$ 200.000 até o final de 2027, tá? Então, é o que eu penso para o Bitcoin até o final do próximo ano. Eu acho que ainda esse ano nós viveremos momentos difíceis, mas a partir do primeiro trimestre do próximo ano, a gente já vai começar as coisas se ajeitando mais. A gente vai começar a ter um retorno muito contundente do Bitcoin acima dos US$ 100.000. Por Sim. sua vez, se a gente voltar para esse patamar, a gente vai chegar a romper fácil o último ATH dos US$ 126.000 e a gente vai começar a buscar até o final de 2027 patamares de 150, 160, US$ 180.000. É isso que pelo menos eu vejo, eu percebo para o Bitcoin. Caso aí, obviamente, com a política mais de corte de juros do Fed ali a partir do primeiro ou do Sim, segundo trimestre do expansionista. próximo ano. Então, acho que tudo isso pode confluir para
uma questão de explosão para o Bitcoin ali entre final de 2027 e início de 2028. Então, E percebam que no curto período de tempo a gente tem uma simetria ali de praticamente gigante. De multiplicar o capital em três 200% de vezes. alta para mais de, sim, pois é, quase. E outra coisa, até sobre esse ponto, que é um gatilho de um retorno acelerado num potencial retorno, é o seguinte: os ETFs, a institucionalização do mercado, ela agrava as quedas, beleza, mas ela também agrava os retornos, e a gente não viu isso acontecendo com a nova institucionalização, só viu o agravamento com a Maravilha. queda. Mas agora imagina, se vamos pensar só em termos de comportamento, psicologia, comportamento de manada. O Bitcoin começa a voltar a retornar, a subir. E agora é muito mais fácil para agente institucional e para indivíduo comprar Bitcoin, não, obviamente que não de alta custódia, mas se expor o Bitcoin via ETF, via corretores que fornecem ali um sintético de Bitcoin, qualquer ativo nesse sentido. É muito mais fácil. Então, o agravamento que um ETF ocasionou, agravamento de queda, também ocasiona um agravamento de retorno, de valorização. E na minha análise, é isso que vai acontecer. E até justifica esse teu ponto que tu trouxe de enxergar o Bitcoin batendo ali 180. Para mim é totalmente factível. E talvez, É, dependendo da situação macro, até mais. eu vi uma fala essa semana, né, que me chamou a atenção também, tá? Eu acho que um dos piores riscos do Bitcoin hoje, depois dessa fala, eu também criei essa perspectiva. O maior risco do Bitcoin hoje é a, mer- a mesmice e o conceito que o cara colocou também é a questão da neutralidade do mercado, ou seja, nada acontecendo, tá? Sim, É esse sentimento que a gente está vendo hoje de saídas, de que essa situação de que vai e não vai, a gente já está em vários meses nesse sentimento de correção. Então, assim, essa é a questão, tá? Por sua vez, a gente também pensa que o institucional ele se favorece com esse momento corretivo, porque esses indivíduos eles querem comprar cada vez mais um Bitcoin com menor preço, tá? Porque eles também compreendem a simetria que o Bitcoin tem no longo prazo, tá? A gente fala de 3, 4, 5, 10 anos. Então, é um momento bem interessante que a gente está vendo hoje no mercado, porque testa a paciência daqueles que de fato são convictos no Bitcoin, daqueles que acreditam de fato na tese de longo prazo, e por sua vez proporciona uma possibilidade também de você acumular Bitcoin em um preço muito mais favorável. com Então, eu certeza. acho que a gente está vindo num momento muito bom ainda. Eu espero, pelo menos é a minha visão, ainda que o Bitcoin corrija mais, acho que a tese do Bitcoin ela não é precificada ou ela não é imposta pelo momento de curto prazo, pelo momento atual. O Bitcoin não é um ativo de curto prazo. O Bitcoin não é um ativo de que a gente olhe somente na perspectiva de um bear market. O Bitcoin é muito mais que isso, né? O Bitcoin é uma infraestrutura que vai sobreviver a décadas, a gerações. Então, Sim. quando a gente olha para essa perspectiva, a gente começa a perceber que o que a gente está vivendo hoje nada mais, nada menos é do que uma grande oportunidade de acumular mais Bitcoin Sim. por um preço fiat muito mais barato. Então, E é até isso que eu outro percebo. ponto sobre isso é outra oportunidade de validar mais ainda a tese do Bitcoin, porque o ouro é ouro por quê? Obviamente que ele tem os fundamentos ali que propiciam ele ser um bom ativo de reserva de valor, que a gente já até comentou, eu e o Yuri, em outras conversas nossas e em outras exposições de conteúdo, de fala, que o Bitcoin é melhor do que o ouro em fundamentação. Beleza. Mas o ouro tem um aspecto tempo, que não é trivial. O ouro tem 3.000 anos mais ou menos de história econômica, sendo utilizado como um ativo de reserva de valor ou em algo parecido, como meio de troca. Não é trivial 3.000 anos de história e você ter um Bitcoin que já está com uma capitalização de mercado trilionária ali, bateu, sei lá, um ponto tantos trilhões de dólares, algo que é 10 vezes menor do que o ouro, e isso com o quê? 22 anos de história, né? Aliás, Então, isso. Mais ou menos isso. Aliás, falei errado, né? Desde 17 2009, anos. 17. 17 anos. 17 anos aí do Então, Bitcoin. considerando Não, ali o bloco Gênesis, é um bloco de tempo anos.
curtíssimo e você já tem tudo isso. Imagina passando cada vez mais tempo. Quanto mais ciclos de mercado, eu não estou falando nem ciclo de Bitcoin, estou falando ciclo de mercado, políticas monetárias, contracionistas e expansionistas. Quanto mais tempo o Bitcoin se prova, é efeito Linde. Quanto maior o tempo algo dura no tempo, maior é a probabilidade dele persistir no tempo. Então, é mais Total. uma oportunidade para o Bitcoin se provar e ficar cada vez mais forte. E aí, atingir patamares cada vez maiores. Foi isso que aconteceu, senhores aí, total, Daniel. Mês de abril, maio, junho com Bitcoin, tá? Vamos analisar aí o que é que vai ser agora para os próximos meses. Especificamente falando, eu acho que a gente vai ter ainda piores momentos de capitulação, viveremos ainda uma capitulação mais profunda, caso nós não tenhamos, de fato, uma confluência de dados positivos de retorno do Bitcoin, tá? Sustentando o Bitcoin assim. Logo a gente tem aqui o Ethereum, tá? O Ether, blockchain e o ativo, né? Ethereum, blockchain e o Ether, o ativo, né? A gente tem aqui em maio, né? Já teve atualização, né? Aqui do Ethereum. Ativou o Sim, Great Spectra, Praga mais Electra, né? Então a gente teve aqui um impacto no Q2, que é 2026, né? Se deu pela precificação, suas consequências. Acho que até esses meses ele também puxou muito a precificação do Bitcoin, né? Bitcoin corrigindo, obviamente o Ethereum iria entrar em uma correção mais profunda, e foi o que a gente viu, o Ethereum batendo patamares de $1.600 agora, quando o Bitcoin tocou $58.000. E a gente tem aqui os três pilares de aperta, né? Que é o X total, 32 Ethers até 2048, né? que era o limite de stake anterior. O limite era 32, Isso, aumentaram, isso aumenta a capacidade dos próprios agentes institucionais, né? Que, na minha isso, visão, é algo que a rede está puxando muito. Aumentar a adoção do agente institucional, porque é ele que vai consolidar a permanência e a existência da Ethereum. É algo que eu até isso. costumo falar sobre a rede, que é uma rede que a gente pode pensar até em termos de quase como uma startup. A startup ela não vai valorizar ali, se você é um investidor, do dia para a noite. Algo que é muito demorado, porque precisa de muitos usuários. É feito de rede, externalidade de rede. Você agrega usuários da maneira que for necessário. No caso da Ethereum, está puxando via institucionalização, agentes institucionais dentro da rede, e depois começa a captar valor, receita para os stakeholders, no caso, o pessoal que tem a criptomoeda Ether. Total, total. E esse pilar também dobrar a capacidade, né? De drops por bloco, né? 3 6 tá? A gente reduzindo custos também. Acho que até tá vendo assim um momento bem intrínseco na minha perspectiva. Teve boas estruturações no que diz respeito ali a funcionalidade do blockchain, só que ainda sem grandes visibilidades na precificação. Por sua Sim, vez, a gente percebe que aumentou-se o número de stakes, né? A gente, no on-chain, a gente percebe que isso aumentou ao longo desse tempo, principalmente agora no mês de junho. Isso traz aí uma visão de que o longo prazo também está sendo convicto, ou seja, aqueles que têm Ethereum por longo prazo estão convictos, independentemente da precificação atual, que está sim. bem abaixo do seu ATH. Então, a gente percebe isso que também, assim como o Bitcoin, passou por vários impactos aí esses meses, só fluxos negativos, né? Persistent ETFs registraram 12,8 milhões. Obviamente, a gente fala aqui de milhões, não é como o Bitcoin, mas sim para o Ethereum são saídas bem agressivas, né? Abril de 2026, encerramento do programa de incentivos, ou só em abril de 2026, o programa de incentivos de clientes Ethereum Foundation foi encerrado. Senior Developer alertou que cortes no caixa da fundação podem comprometer capacidade institucional construída em uma década, né? Algo que também foi bem contundente ali para o Ethereum. E a Standard Chartered, eles falam que o quê? Banco Britânico argumenta que o Ethereum VStake gera 3% anual, reduzindo a necessidade de venda para cobrir despesas, né? Vê Ethereum super performando em relação ao Bitcoin no médio prazo, né? Então, também eles trazem essa projeção aí futurística do Ethereum, né? Então, a gente tem essas Sim. visões do Ethereum que segue sendo uma tese institucional muito forte hoje, mas tem sofrido muito a questão do preço, obviamente puxado do preço do Bitcoin, que sempre puxa o preço do Ethereum, seja para baixo, seja para cima. O Mas mercado cripto como estruturalmente um todo, né?
O mercado criptomoeda, mas E até estruturalmente outros falando, problemas também da rede Ethereum, que a própria fundação está tendo vários problemas. A fundação que também. baseia, fundamenta todo os desenvolvedores, o organizacional envolvendo upgrades, enfim, está tendo vários problemas, muita gente saindo, problema de caixa, enfim, isso é um problema grande para a rede também. Não, o problema é grande. Eu acho que a Ethereum ainda ela vai sobreviver diante de todas essas altcoins que a gente tem visto no mercado. É uma das poucas que vai sobreviver pela institucionalização do mercado, pelo projeto de tokenização, pelo projeto de WRA, pelo projeto Sim. realmente do incentivo de stake institucional também, que é muito forte para o Ethereum. Então, assim, eu acredito que sim, tem grande probabilidade da moeda em si, da valorização ali do Ether, em 10 anos, 15 anos, ultrapassarmos facilmente os 8, 10 mil dólares. Eu acho que isso aí é possível, de acordo com o avanço da tecnologia, de acordo com o avanço ali das soluções que a blockchain vai trazer para o mercado. Acho que isso aí acho que está cravado. Acho que, assim como o Bitcoin, a blockchain do Ethereum e o ativo Ether, ele vai sobressair e por mais que não seja uma tese que eu acredito para guardar na carteira para o longo prazo, mas sim, eu vejo que tem grandes probabilidades de que a Ethereum sobreviva sim e que a gente consiga ter um ativo também bem valorado no longo prazo. Então, eu tenho essa visão sobre É isso. isso mesmo. É o mesmo pensamento que eu tenho, que vai ser utilizado cada vez mais para uso institucional e principalmente agora que foi percebido a eficiência de tokenização e utilização para RWA, né? Real World Assets, ativos do mundo real. A Ethereum vai ser sempre, pelo menos no curto prazo, a primeira opção para ser utilizada. Sem dúvidas, sem dúvidas. Logo segundo a gente vem aqui para Hyperliquid, a DEX que desafiou Wall Street, né? A gente tá aí bem falada, bem vista, tá Sim, aí realmente numa contundência muito forte nas notícias. A gente tem aqui 1 trilhão em volume, ETF em andamento, né? Volume de 1 trilhão acumulado aí, né? Volume perpétuo acumulado desde o lançamento, com aceleração sim. significativa no primeiro trimestre de 2026, né? Participação do mercado, 40 a 73%. Market share nos Nos derivativos mercados de descentralizados, DEX, ali de perpétuos, derivativos, é algo fortíssimo, altíssimo. fortíssimo. Temos aí o ativo, né? Já o ativo Hyper, com um ATH de 75 dólares, né? Máxima histórica atingida em Só julho de renova all time 2026. high atrás de all time high. E isso só renovando, uma valorização de 19 vezes em 18 meses, né? Imagina, 19 vezes em 18 meses. É algo realmente surreal. Receita de 844. Eu acho que isso aqui é algo muito interessante, tá, Daniel? Acho que as altcoins que vão sobreviver são as altcoins que vão proporcionar receita, são empresas, Sim, tá? sim. São Não é estruturas só ideia empresariais. que gera valor de fato. E a Hyperliquid Tudo, é de fato uma dessas, tudo que não com gerar certeza. receita, cara, vai morrer ao longo do tempo. Acho que isso aí, e tudo que gera receita vai sobreviver ao longo do tempo. Sim, TVL aí, produto validado ali. produto validado, TVL de 4,21 bilhões, total É valor muita coisa. é muita coisa, cara. Isso aí eu acho que Daniel pode mencionar um pouquinho mais sobre essa visão futurística aí da Hyper, É, o que é que ele a, espera aí para os próximos meses. se a gente pega só a questão da rede ter nascido mais ou menos ali em 2024 e hoje já tem um ETF, é algo absurdo de se imaginar. É, Porque os ETFs nos Estados Unidos ali altamente burocráticos, altamente difíceis de selecionar um criptoativo, selecionando a criptomoeda Hype da rede Hyperliquid que nasceu um dia desses. Mas de fato a rede é extremamente relevante, ela tem uma eficiência que é de uma corretora centralizada com operacional de uma corretora descentralizada. O foco dos, atualmente é derivativo, começou com isso e ainda é maior fonte de receita, o maior processo eficiente que ele traz ao mercado é via mercado de derivativos, mas ele também tem um mercado spot ali de uma corretora comum e está aumentando cada vez mais a eficiência em todos os seus processos, aumentando a receita e gerando buybacks do token ali, e o produtos, hype, né? E produtos, né? produtos, IPOs, tudo tá sim, acontecendo, cara. Você poder negociar, os caras parece que lançaram a B3, né, cara? A B3, a Bolsa sim, Brasileira, pode ser agora negociada em 24/7 sem negociado lá. parar.
Não Eles tem têm um imoral. mecanismo que é da última atualização, que foi a HIP-3, Hyperliquid Improvement Proposal, igual da Ethereum, é IP, ou do Bitcoin, BIP, a Hyperliquid HIP-3, que é a possibilidade, é descentralizado, lembrando, a possibilidade de outros agentes dentro da rede criarem os seus próprios mercados. E é aí Cara, que entra vários desses produtos novos, como a replicação do índice da B3, do Ibovespa, replicação do IPO da SpaceX, commodities, muita petróleo, coisa. E está pode sendo crer, muito eficiente. O petróleo que foi extremamente negociado há uns meses atrás lá, né? pode Enfim, crer. extremamente 221 eficiente milhões aqui, né? 221 milhões aqui já lançados só já de em volume ETF. de ETFs. Pancada. É muita coisa. Eu enxergo que a rede vai continuar nesse operacional porque, de fato, tecnicamente ela é extremamente eficiente, então ela vai. Agora, sabe, porque é uma coisa, é a mesma coisa que se você pensar em termos, sei lá, de Apple, de Microsoft. A gente sabe que o produto é bom, que é eficiente, mas uma coisa é você saber disso e você investir em algo que está com um valuation ali, o preço esticado. Então tem que analisar com calma, porque está um pouco esticado em termos de receita, e você traz a receita, a capitalização de mercado, é como se precisasse de 18 anos para o preço de agora se justificar. Precisa de 18 anos para a receita ser o equivalente ali à capitalização de mercado atual. Então, É. eu imagino que a receita vai aumentar, mas também tem que ter cuidado ao analisar, porque muitas empresas, negócios, produtos, serviços que são vistos como eficientes e são negociados em mercado aberto, eles têm um valuation esticado. Então, não é só porque é eficiente que vale ali investir. Então, assim, é algo a se ter noção. Não, sem dúvidas, cara. Vamos ver os próximos passos aí. Mas sim, tá chamando bem a atenção do mercado. E eu acho que vale a pena ficar de olho, vale a pena analisar, vale a pena estudar e Sim. vale a pena, de fato, acompanhar. Cara, a gente tem aqui SpaceX, o IPO, cara, chamou muita atenção do mercado, né? Foi muito falado, o IPO da SpaceX, preço inicial 135 dólares, né? A gente teve uma Duração captação de 75 bilhões, valorização pós-IPO 2,5 trilhões, são cifras gigantescas, bem gigantescas, né? absurdas, Bitcoin quase. em balanço, né? Os caras têm 18 mil bitcoins em balanço, mais de 18 mil Sim. 710 bitcoins em balanço. Se tornou aí a oitava maior corporação, né? E É, possibilitou o primeiro trilionário da história, né? O Elon Musk. comprou agora o Cursor, né? Entrando em A bem forte, o Cursor, um dos maiores plataformas aí, desenvolvedores de A. Os caras compraram o Cursor aí, uma cifra bilionária. E, cara, Recentemente, inclusive. foi ontem, eu acho, antes de ontem, compraram o Cursor. É de 16 ali, tá Não, dizendo. de 16, né? De 16 compraram o É, Cursor. A semana recentemente. passada. E, cara, eu acho que tem muita lógica aí, acho que tem muita coisa para crescer E ainda. o que eu achei muito interessante disso tudo foi a possibilidade de você. Assim, tem um aspecto bom e um aspecto ruim nessa história que eu vou contar. Mas a possibilidade de você negociar os IPOs como pré-IPOs via mercado cripto, né? Via derivativos, via sintéticos. É uma ideia interessante, mas que abre espaço para muita, eu diria, até coisa ruim, porque a maioria você não converte na ação. Você só negocia ali, especula e depois vira pó, que foi o que aconteceu em alguns casos. Isso aí pra mim é Pancada. loucura, né? É uma Aí, aposta enfim, ousada e desafiadora, né, Daniel? Porque o pessoal se alavanca, o pessoal vai de fato no direcional e acaba que realmente sendo uma aposta no final do dia, né? Então é é bem, isso bem aí. pesado. E, cara, então a gente tem estreia aí, veremos os próximos passos aí da SpaceX no mercado, possivelmente uma boa fatia também da infraestrutura de ar também. Mas o pessoal está otimista aí e vamos ver os próximos Sim. capítulos dessa valorização, para o que é que vai acontecer no Vai mercado. dar muita nó pra corda ainda isso aí. Muita Sem coisa vai dúvidas, acontecer em torno da SpaceX. teve uma correção agora, né? Corrigiu após IPO, como é de praxe, né? Sim, O pessoal tá vendo ali talvez um retroceder um pouco mais a níveis de preço de IPO, um pouco mais incluso.
Sim, Mas o que vale colocar aqui é que isso mexe com o mercado, isso também pode treinar capital do Bitcoin, né? Todos esses IPOs chamou a atenção também dos investidores e também treinou valores ali do Bitcoin e, consequentemente, do mercado, tá? Então, é isso isso aí é aí. interessante. Olha só, a SpaceX com 2,5 trilhões e Bitcoin com 1,2 a 1,3 trilhões. Então, isso você imagina só de Ultrapassou valuation, o Bitcoin. ultrapassou o Bitcoin, né? O mercado é a primeira vez uma empresa cujo valuation é quase o dobro do mercado de cripto inteiro, né? Então, É muita isso aí coisa. é algo bem interessante. E a Mas, gente tem aqui essa rotação, né? A mas gente é está algo que falando. até o comentário ali, né? Até, não, entra nesse ponto, inclusive, do IA, e que a gente comentou, Isso. que muito do que foi esticado ali no preço de compra e desse sucesso, eu diria, inicial do IPO, é por conta também da relativização com o tema IA, que é o ponto que a gente até comentou. Muito do investimento hoje em dia está sendo direcionado para lá, porque o investidor ele vai querer algo que o Cássio comentou, né, que tu disse, é algo sexy, que tem sex appeal, pelo menos no agora, no curto prazo. Imagina tudo um risco geopolítico, uma economia geopolítica, vai haver um destino, uma alocação nesse tipo de ativo, né? Sem Até dúvidas, esse cara. boom aí estimado, gigantesco. E a gente tem isso aqui, né? O dinheiro escolheu o IA primeiro, né? A narrativa mais poderosa do mercado agora, 2026, principalmente nesses meses que passaram, abril, maio, junho, sem dúvidas foram os data centers, foram a infraestrutura de IA, inteligência artificial, 800 bilhões para 2026. Criou um problema Sim, inédito para o Bitcoin, né? A IA não apenas compete por capital, mas também influencia o Fed ao pressionar preços de insumos, energias, elevando a inflação, dificultando o corte de juros, né? um Então, a bom gente tem ponto esse aqui aí, um bom ponto. sem dúvidas, né? O Binance foi direto, né? Entrar a GTF, empresas de tesouraria e cripto, somaram apenas 12 bilhões em 2026, contra 60 bilhões em 2025, né? Que foi aqui Caramba, todas as questões. Então, a diferença é muito grande, muito forte, e o mercado cripto muito está grande. competindo hoje com a infraestrutura de AI, né? Então, a gente tem aqui ETFs saindo com força, a gente tem fluxos negativos de Bitcoin e, consequentemente, a gente tem fluxos positivos aqui em AI, né? Então a gente está É, vendo diariamente isso acontecer e isso é muito forte. É aquela fala do Michael Saylor, como eu te falei, né? Os mercados de capitais estão sim, financiando a construção de IA em escala histórica, né? Essa é uma rotação de capital, não a desvalorização do Bitcoin. Deixei bem claro sobre isso. A volatilidade cria oportunidades, né? A sempre fala com de Saylor, certeza. é a volatilidade que cria as oportunidades. Logo, a gente tem aqui, não, o Trade AI está no topo da lista, né? Bitcoin compete cada vez mais por capital com o setor que virou a história de crescimento dominante do mercado, né? A sobreposição entre investidores de AI e cripto é a maior do que muitos põem. Então, a gente de fato está vendo uma Isso aí é pressão interessante. acontecendo, né? O varejo não busca mais a onda do Bitcoin, olha só, perseguem a oportunidade de A, visto como mais explosivo no curto prazo, que está falando, né? A modéstia relativa das saídas de ETFs, na verdade, encorajadora. O holding está se tornando menos dependente dos fluxos de varejo. Né? E olha, vejo esse movimento como início de uma super performance, né? No ATH no Bitcoin, né? Olha só, no taxa de 4 mil até o final de 2026, argumentando o stake gerando renda 3% anual, Sim, reduzindo a necessidade de vender Ethereum para cobrir despesas operacionais. Então, a gente está vendo isso acontecer no nosso dia a dia, né? A explosão de IA, a explosão de agentes de IA E é algo até que a gente versus pode Bitcoin. passar rápido aí dessa parte, é que existe essa sobreposição de fato, existem empresas, setores do mercado cripto que atuam diretamente com a inteligência artificial. A própria ByteDance, o que é mencionado aí, a Sem Render, que dúvidas. utiliza infra que está sendo utilizado, que é do GPU, no caso, né, para fundamentar a utilização ali de treinamentos de IA. Enfim, a gente tem essa sobreposição, então é algo que até no futuro, IA crescendo muito e não explodindo, né, sei lá, virando uma queda absurda, puxa cripto, só que é um momento posterior, né? Não, sem dúvidas. Eu acho que o grande momento da humanidade, Daniel, no que diz respeito a IA e a Bitcoin, acho que um fator determinante vai ser, sabe o quê? O chamado energia. A energia vai ser o novo boom para a gente ter essa nova corrida. E o Bitcoin vai fazer parte dessa corrida, porque vão começar a minerar Bitcoin com energia nuclear. Usar energia nuclear tanto para a infraestrutura da AI como a infraestrutura da mineração de Bitcoin. Tá? E o Sim, Bitcoin vai ter um interessante. papel fundamental na monetização da energia.
tá? Eu acho que foi incluso eu já escrevi um artigo sobre isso, sobre o papel do Bitcoin na energia até 2040, tá? Ou seja, a utilização da energia nuclear para a infraestrutura de data centers e para a mineração de Bitcoin, isso vai ser algo poderoso que a gente vai ver um pouco mais adiante, tá? E, cara, aqui Interessante. são um pouquinho de perspectivas, né? O que vem a seguir, catalisadores de risco, projeções. A gente tem aqui o Clarity Act, que está a ponto de ser aprovado, né? A gente estava com briga forte entre a Coinbase e entre Sim, bancos sobre a questão dos stakers, né? Com stablecoins, se pode, se não pode. Acordo de paz, que esse acordo de fato seja duradouro, é o que a gente não viu hoje, né? A gente já é viu o ataque dos difícil, né? Estados Unidos, Quebra, não quebra, quebra paz, quebra, quebra não do quebra. quebra, Tá ali é uma complicado. bomba relógio, então vai ser bem complicado. Ethereum, né, o Fusisaka, próximo grande upgrade do Ethereum, previsto para H2 de 2026, né, expande a O capacidade de próximo dados semestre. exponencialmente, próximo semestre. Fundos soberanos, compra de Bitcoin por fundos soberanos ou governos nacionais poderia mudar estruturalmente a percepção de risco do ativo, corrida do ouro do século XXI, né, perspectivas de ganhar Sim, na expansão do modelo, então a gente pode estar vendo isso ali como catalisadores. E sinais de preços aqui, né? Aqui para o Bitcoin, até o final de 2026, a gente vê aqui entre 50 a 58 mil dólares. É isso que a gente está percebendo. Cenário base 75 a 92. E, obviamente, no médio prazo já entre 125 a 150 mil dólares. Tá? Então, esses cenários que a gente percebe para o Bitcoin. E eu acho que esse cenário bearish é um cenário que vai mais se casar com o Bitcoin, podendo ali o Bitcoin talvez até o final do ano chegar nos seus 80, 85 mil dólares, pelo menos é isso que eu vejo para o Bitcoin para esse ano de sim, 2026. Eu não vejo um retorno acima dos 100 mil dólares para o novo ATH ainda esse ano. Pelo menos também não. com todas as conjecturas que a gente está vivendo hoje, não. Geopolítica, Sim, macroeconomia, etc. Tudo isso que a gente está vendo, não. nosso contexto Caso agora não mude, permite. aí sim a gente pode, de fato, A gente faz reavaliar outra análise, mas por isso, essa análise. enquanto, Por enquanto é isso que a gente está vendo. Gatilhos para monitorar, tá? A gente vê aqui, ó, outflows semanais, tá? É um sentimento bullish, mais de 300 milhões de semana, sentimento bearish, menos 200 milhões por 2 semanas, tá? BTC, preço semanal, fechamento acima dos 73 mil, começa a ficar bom, tá? Clarity Act é uma aprovação, acordo de fato permanente, Deribit ali, o IOI, a parte ali do derivativos, a parte mais que tudo de opções, caos mais sobre puts, mas vai subindo também. Correlação tech, uma descorrelação do Bitcoin com o Safe Haven, né? Então a gente também percebe que seria sim, também algo para monitorar, algo para a gente eu ficar acho difícil, de olho, muito difícil se que é bem descorrelacionar com difícil, os ativos tech. Por que é enquanto é bem muito, difícil. muito difícil. E, cara, eu acho que isso que a gente está vendo para o Bitcoin, né? Foi definido por uma tese simples, né? Capital de risco não desapareceu, ele escolheu outros riscos, né? IA, Sim, SpaceX, APOs, etc. Observaram liquidez que os ciclos anteriores teriam alimentado cripto, né? Bitcoin saiu de 84 mil para agora para 58, 59, perdendo 53% do seu ATH histórico, né? Mas mantendo baixo institucional sólida. É algo interessante de se falar também, Daniel. O long term hold não está vendendo, está acumulando. Os detentores de longo prazo de verdade. Bitcoin, aqueles que têm Bem que têm pontuado. Bitcoin há mais de 155 dias, não estão capitulando, tá, nesse momento atual, estão de fato ainda mais, estão acumulando mais Bitcoins, e Sim, baleias acima de 1.000 Bitcoins, carteiras acima de 1.000 Bitcoins também estão comprando nesse momento atual. Ou seja, no momento de pânico extremo, long term hold e baleia não está capitulando. Isso é algo muito interessante da gente também mencionar, tá? E aqui a gente tem todos esses catalisadores que a gente já viu no momento atual, para que a gente possa, de fato, ver que a um gente retorno do comentou. Bitcoin para os próximos meses, tá? Então, É esse que a isso. gente está vendo, senhores, para abril, maio e junho foram meses bem complicados, meses bem difíceis para o Bitcoin, para os principais altcoins, e eu acho que isso tem muito a ver com dois fatores, geopolítica e macroeconomia. Até a gente não, de fato, ver uma mudança nesses segmentos, nós não veremos o retorno do Bitcoin, tampouco nós não veremos um retorno tão contente assim das principais altcoins de mercado. É aquilo que eu sempre digo, o macro importa demais. E até uma coisa, meio que um parêntese, que foi dito aí sobre o retorno dos agentes governamentais acumulando Bitcoin. Eu tenho uma tese que para mim não é maluca. Acho até que tu talvez concorde, Yuri. Mas
imagina, se agentes governamentais eles já utilizaram de forma meio que subreptícia, assim, sem ninguém saber, pesquisas envolvendo, por exemplo, armas nucleares, por exemplo, até o projeto Manhattan para criar a bomba atômica, porque é algo de defesa nacional. Se eles já fizeram algo como isso, por que que não é possível que existam agentes governamentais comprando Bitcoin até como uma forma de se defender de outras e não gerar uma corrida de outros governos comprando Bitcoin? Por exemplo, o que é que impede dos Estados Unidos ter como uma fórmula ali de defesa acumular Bitcoin sem ninguém saber para a China não comprar Bitcoin também de volta? Por que que a China também Sem não pode fazer a dúvidas, mesma coisa, ainda mais que lá seria sem mais dúvidas. fácil? Na minha análise, Eu isso acho já que está acontecendo, porque cada é ilógico se eles não tivessem fazendo isso, entendeu? isso, acho que cada vez mais o Bitcoin tem estado consolidado. Acho que cada vez mais o institucional, países, governos, etc., vão se consolidar mais no Bitcoin. A tendência é essa. Eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento natural do ciclo, um momento de bear market. Eu acho que cada vez mais que o Bitcoin ele escorrega mais aquele detentor de curto prazo, o short term hold, o cara que pensa somente no curto prazo, é o cara que vai capitular, é o cara que vai entregar, é o cara que vai ser mão de alface. E o Sim. institucional Ele não vai entende a comprar, tese também. não entende a tese, cara, é aquilo. É aquilo que eu gosto sempre de cravar, eu gosto de falar. Bitcoin, ele é um ativo de longo prazo, tá? Então, assim, acumule Bitcoin para 10 anos, acumule Bitcoin para 5 anos, minimamente. 5 a 10 anos, Concordo. tá? Minimamente. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento natural do ciclo. E depois E, cara, agradeça a gente. e agora é só aproveitar agora, cara, e acumular, fazer e continuar fazendo o seu velho e bom DCA, não importa o preço, não importa que ele vá para 60. Algo muito importante também de mencionar, Daniel, é que muita gente está querendo encontrar fundo, tá? Pô, vou esperar Bitcoin cair para 50 mil para aportar, vou começar Bitcoin, Ah, vou aí é esperar Bitcoin para difícil. ir para 45 mil e aportar. Cara, ninguém sabe de fundo de mercado, de topo de mercado, tá? A gente tem métricas que se baseia, mas métricas não é bola de cristal. O mais Sim, interessante para que você sempre possa são fazer agora probabilidades. sempre sem probabilidades. O mais interessante que você pode fazer agora é aproveitar já a simetria atual. Pô, Bitcoin Exato. 60 mil Essa é a dólares, palavra. Bitcoin 59 mil dólares que está hoje, Bitcoin chegou ontem em 58 mil dólares. Pô, essa é a maior oportunidade da década, cara. Então, aproveitar essas Essa é a palavra. oportunidades e ir para Assimetria. cima. Simetria de mercado e o Bitcoin já está extremamente assimétrico, tá? Nós já estamos extremamente em um sentimento de assimetria de mercado com o preço atual. E é É isso. isso, senhores. E o Vamos que para eu cima. queria falar também para finalizar é que nessa fala toda, às vezes até a gente parece muito pessimista, mas a gente é pragmático. O Yuri é pragmático também. Eu gosto disso do Yuri. A gente não tá aqui para vai voltar a subir, compra que daqui a um mês, 2 meses vai estourar. Não é isso. A gente tem Não. que ser honesto, pragmático. Mas a gente também é honesto, pragmático sobre o seguinte ponto, que o Yuri acabou de comentar. É um ponto de mercado altamente assimétrico. O risco-retorno é altamente assimétrico. O risco potencial é muito desproporcional ao retorno potencial. E se você entende a tese, você vê que essa desproporcionalidade é gigantesca, é absurda. Você ter a capacidade de um ativo que é algo que eu sempre falo, que o Bitcoin, ele, no mínimo, assim, em contextos atuais de economia, é coisa de 1 milhão por Bitcoin. Assim, sistemas atuais, aumentando institucionalidade, enfim. Mas ele é para ser precificado por aí. Então imagina o potencial disso, de um risco-retorno, é totalmente desproporcional. Mas É, é isso, senhores. Mais alguma coisa para falar, meu querido? e pensar nisso aí, né, Daniel? Acho que sim. O indivíduo que pensa somente no curtíssimo prazo com o Bitcoin, cara, ele tem que buscar outro ativo para aportar, ele tem que buscar outro ativo para diversificar. O Bitcoin não foi feito para isso. O Bitcoin ele é feito, de fato, para você ter um ativo pensando no longo prazo, pensando na Exato. sua solidez. Você precisa navegar as tempestades que o Bitcoin, por sua vez, terá que passar. Mas uma coisa certa, absolutamente nenhum ativo desse planeta pode superá-lo nas suas qualidades, nas suas características, nos seus fundamentos. Então, é isso que faz com que o Bitcoin seja sólido, continue firme, e é o que fará o Bitcoin sobressair esse ciclo. E, na minha perspectiva, Daniel, o próximo ciclo de alta, cara, aguenta o coração, porque próximo É ciclo de até o que a gente alta falou da questão da institucionalização, né? O agravamento de alta, agravamento de queda não agora, vai mas ser não forte. há. Exato, é o que eu penso. Não Isso. há um Próximo registro ciclo de alta ainda vai do ser.
de um ciclo de alta com um agente institucional dentro e da facilidade de exposição ao Bitcoin. A gente não tem isso. A gente nem Vai ser bem consegue, a legal gente ver sabe que vai ser algo gigante, mas a gente não consegue ainda entender talvez o potencial disso, que na minha percepção e vai na ser do bem, Yuri é algo gigante. vai ser bem legal ver É o isso. Bitcoin bater 1 milhão. Vai ser bem legal ver o Bitcoin bater R$ 1 milhão, US$ 200 mil. Você ter um É, Bitcoin igual a R$ 1 milhão. Eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que o próximo ciclo de alta vai proporcionar isso pra gente. Ou bem perto sim. ali dos seus R$ 1 milhão. R$ 1 milhão eu acho bem possível. Bem possível, sim. Mas é isso. Satisfação, meu caro Yuri. Nosso Vamos pra papo de cima. sempre é sempre uma satisfação trocar ideia. Eu aprendo demais. A gente sempre passa até Também muito tempo demais. conversando. Antes da gente iniciar, quando a gente vai fazer um vídeo, a gente troca muita ideia. É quase um evento. Mas, enfim, agradecer a tua participação. Em breve a gente vai fazer outros também sobre isso. E é algo até que, antecipando, bora fazer também mais vídeos de outros assuntos, não só de Isso. retrospectiva, falar sobre Bitcoin, até aspectos morais, econômicos, enfim, para a gente trocar uma ideia massa. Vamos marcar depois Vamos pra isso, depois cima, cara. a gente conversa Sem também sobre dúvidas. isso. Sem dúvidas, vamos para E- cima, galera. Mais uma retrospectiva aí desses meses e vamos para cima. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tô animado, tô muito feliz com o momento atual do Bitcoin também, por mais um momento de baixo, não olhar para isso. O sim, cara que olha para isso, ele não olha para os fundamentos, para a madurez, para a o resistência, todo. para a resiliência, para todo o corpo do Bitcoin. Estou muito satisfeito ainda com esse ano, por mais que foi um ano bem desafiador. Mas vamos para cima, cara. Muita coisa boa para É acontecer. isso. E até outra coisa bacana é que cada vez menos a gente escuta que o Bitcoin morreu, né? O Que pessoal não já pode, tá. né? Esse cara não. É, mas é isso. Vamos Satisfação. embora. Para quem não conhece o Yuri, eu vou deixar as redes sociais na descrição. E para quem não me conhece também, que chegar pelo canal do Yuri, vai ser uma satisfação caso se inscreva. Curte, compartilha, tem que comentar, falar sobre isso, né? Eu sempre esqueço, mas curte, se inscreve, compartilha e qualquer coisa comenta aí também. A gente está sempre aberto e a gente se vê nos próximos vídeos. Fechou? Forte abraço, Valeu, galera. pessoal. Até mais. Boa noite, bom Tchau, dia, boa tchau. tarde. A gente se vê nos próximos. Valeu. Valeu.